Olá, estamos chegando com o Momento Coamo desta nossa terça-feira. Muito obrigado a você pela audiência. E a pergunta para você: você sabe como está o mercado agrícola do milho? Qual a relação da oferta e demanda? Qual é o cenário atual? Para responder essa e algumas outras questões, nosso convidado deste Momento Coamo é o engenheiro agrônomo Fernando Domingos Bosqueiro. Ele é gerente comercial de commodities agrícolas da Coamo e está na cooperativa há 18 anos. Fernando, bem-vindo aqui ao Momento Coamo. O cooperado sempre deseja saber como é que está esse mercado, e a gente pode começar com um balizador de preços que é o mercado dos Estados Unidos. Qual é o cenário hoje que você pode nos dizer sobre o mercado de milho nos Estados Unidos? Oi, Nivaldo, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O mercado de milho é um mercado que está bem volátil ultimamente, bem interessante para o produtor, é um momento de atenção, haja vista que ele está aí começando a colheita de uma safra boa. O mercado americano, falando especificamente, é um mercado que nós estamos na véspera do plantio, as condições de lavoura estão boas e excelentes, ao redor de 70%, segundo os últimos dados da Secretaria da Agricultura dos Estados Unidos. Então está tudo indo bem. A expectativa lá é de uma colheita de 367 milhões de toneladas. Tá? Essa quantidade é 4% inferior à quantidade colhida no ano passado. Por que ela está sendo menor? Porque houve uma redução de área. O produtor norte-americano optou por plantar mais soja em detrimento do milho. Isso por quê? Porque a soja vai menos fertilizante. Com essa crise no fertilizante, aumento de preços, ele optou por migrar para a soja. Então essa é a situação hoje dos Estados Unidos. Qualquer problema climático lá pode afetar drasticamente o mercado global de milho. Muito bem, e nós temos que falar da China, né? A China passou nos últimos anos a ser um grande tomador, um grande importador de milho. Pelo que você tem acompanhado, qual é o impacto que isso nos traz, principalmente para o Brasil, e a China vai continuar sendo importadora de milho? Bom, falando da China, sim, ela tende a continuar uma importadora de milho, talvez até com mais ímpeto do que no passado, porque no passado ela tinha reservas do que a gente chama de pad rice, que é o milho com casca. Ela usou muito trigo para fazer ração animal, ela usou outros produtos substitutos para ração, e ela esgotou essas fontes, então agora ela precisa unicamente de milho. Hoje a China está com uma expectativa de produção de 271 milhões de toneladas. Tá? Isso é, a grosso modo, 0,5% menor do que a safra passada. Por que o produtor deixou de plantar lá? Porque a cultura, o preço está ruim? Não, o preço lá hoje, para os nossos cooperados entenderem, está ao redor de R$ 126 por saca, ou seja, um preço muito atrativo. Ele é um produto subsidiado. O governo chinês quer que o produtor lá produza milho, mas ele não produz mais simplesmente porque não há mais terra disponível, tá? Então eles vão continuar importando, tendem a importar mais, inclusive uma novidade que já não é tão novidade, né? Mas eles abriram condições para importar milho brasileiro. Então hoje a gente já pode emitir fitossanitário para exportar para a China, coisa que não podia fazer no passado. Só que agora as negociações estão em cima de transgênicos. Hoje não se sabe se todas as variedades transgênicas plantadas no Brasil são aceitas na China. Então está havendo um trabalho a quatro mãos entre o governo brasileiro e chinês para catalogar e autorizar essas variedades. Uma vez eventos transgênicos. Uma vez autorizados esses eventos, o Brasil passa a ser um grande fornecedor para a China. Muito bem, e falamos dos Estados Unidos e da China. E de forma geral no mundo, qual é esse impacto? Como é que está essa oferta e demanda do milho? Bom, falando de forma global, hoje a gente tem um player que é a Ucrânia, que a gente não sabe o que vai acontecer lá. Os números, o próprio Ministério da Agricultura norte-americano fala que está muito difícil de fazer levantamento lá. Imagina, quem que vai ter condições de fazer levantamento no meio de campos sendo bombardeado? Então é muito difícil. Mas, mesmo com essas incertezas, hoje a situação está a seguinte.
O mundo está com 311 milhões de toneladas de estoque inicial e, dadas a produção menor em função da Ucrânia, nós vamos terminar com 310 milhões de toneladas de estoque de passagem. Basicamente a mesma coisa. O que ele está fazendo? O que ele está retirando de produção global, ele está retirando também de importação dos países consumidores. Eles estão reduzindo também a exportação e colocando o estoque inicial esse ano de 311 milhões acima do estoque de passagem da última safra, do estoque inicial, desculpa, da última safra. Então a coisa está bem equilibrada. Então a gente começa com 311 milhões de estoque inicial e termina com 311 milhões de toneladas de estoque final. Só que onde é que está a situação? A China tem nas suas mãos 204 milhões de toneladas de estoque. Ou seja, 2/3 do estoque global está na mão da China. Ela não vai exportar esse estoque não está disponível para o mundo, é exclusivo dela. Ela até pode importar mais para agregar a esse estoque, mas não exportar. Então, o estoque de passagem mundial, exceção a China, é pouco. Nós estamos falando ao redor de 100, 110 milhões de toneladas. É pequeno. Então, qualquer problema na produção, seja no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, grandes players exportadores, vai jogar gasolina para o mundo aí. Esse seria o cenário global. Muito bem. O Brasil, em condições normais, uma grande produção que nós estamos imaginando agora. Qual é essa produção? Quantos milhões de toneladas o Brasil produz de milho? E nesse momento atual, qual é o cenário que você está vislumbrando? Bom, antes de eu falar do cenário global, eu gostaria de falar um pouquinho da situação que a gente apura os números aqui. Hoje o Brasil se tornou um grande produtor de milho na segunda safra, na safra de inverno. Então a gente brinca que não é mais safrinha, é safrão. Então nós começamos a contar em julho e terminamos em junho, 30 de junho do ano seguinte. É assim que a gente forma o nosso balanço de oferta e demanda, porque é ali que a gente começa a ter a nossa grande produção e a gente, a grosso modo, zero estoque em junho, tá? Então hoje, o Brasil está com estoque de passagem de 6 milhões de toneladas e entre safra de inverno, segunda safra, safra verão, nós estamos falando 118 milhões de toneladas. Isso nos dá 124 milhões de toneladas de milho disponível total no Brasil. Se a gente pegar que o mercado interno vai consumir 77 milhões de toneladas e vamos falar aí que um estoque de passagem de um ano para o outro seja os mesmos 6 milhões de toneladas, nós estamos falando que o Brasil vai ter disponível para exportação 41 milhões de toneladas. Isso é uma quantidade boa para exportar. O máximo que o Brasil já exportou foram 40 milhões de toneladas, então se a gente conseguir fazer 41 milhões de toneladas, vai ser recorde. E dado o tamanho dessa safra disponível para exportação, a gente acredita que os preços no mercado interno, os preços ao produtor, aos nossos cooperados, vão ser pautados na exportação. Não vai ter aquele ágio que às vezes tem para o mercado interno. Muito bem. E diante de tudo isso, então, fazendo um bem bolado agora, é uma foto, é um filme? Esse cenário de hoje ele pode ser alterado? O que o cooperado da Coamo pode esperar aí? Eu gosto da sua pergunta, Livaldo, porque é realmente isso que você falou. A gente está tentando mostrar aqui uma foto, só que o mercado é um filme, assim como na vida é um filme. Então, amanhã a gente tem os Estados Unidos com problema climático, a tendência é que o preço suba. A gente tem um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, e que a Ucrânia passa a conseguir exportar os estoques que ela tem em loco e consiga produzir uma safra boa, a tendência é de baixa. Assim como a gente tem um cenário macroeconômico interessante, para não falar extremamente volátil. A gente está falando em inflação forte nos Estados Unidos, inflação forte no Brasil, eleições no Brasil. Então tudo isso pode mudar a dinâmica de dólar, a dinâmica de oferta e demanda, até porque uma coisa que a gente não costuma falar muito, mas que a gente já viu em outros mercados. Chega um determinado nível de preço que o consumidor lá na ponta não tem dinheiro para arcar com aquele produto. Eu vou te dar um exemplo. Quando a Ucrânia entrou em guerra
com a Rússia, a Ucrânia é um grande produtor exportador de óleo de girassol. Então esse óleo não ficou mais disponível no mercado, o óleo de girassol explodiu. O que aconteceu? Aquele comprador de óleo de girassol abandonou o mercado de óleo de girassol porque ficou extremamente caro e migrou para o óleo de soja. E isso que fez também o óleo de soja subir. A mesma coisa aconteceu com a palma. Começou a ter uma demanda tão grande por palma que o própria Indonésia, que é produtor, decidiu cessar a exportação. Esse comprador de óleo de palma, China, Índia, veio comprar onde? Veio comprar óleo de soja. Então, o mercado, a partir de determinado preço, procura substitutos. Então, por mais que a gente veja uma alta de preço, a gente só alerta, cuidado, que você pode ter essa demanda achando muito caro e migrando para outros produtos. Exemplo, trigo, exemplo, outros cereais, subprodutos, enfim. Então é só essa ponderação só que a gente detalhe. Queria deixar para o o cooperado fica atento, mas o mercado de milho é um mercado promissor. É um mercado promissor, tem que ficar de olho. Outra ressalva que eu estava me esquecendo aqui. A comercialização no Brasil está atrasada em relação ao histórico. Então nós vamos ter essa comercialização nacional chegando junto com a safra norte-americana. Então a gente vai ver o produtor norte-americano vendendo no mesmo tempo que o produtor brasileiro. Então vai ter essa concorrência na oferta global. E aí, o que pode ocorrer? É aí que está. Se a velocidade de comercialização for intensa por parte do nosso produtor junto com o produtor americano, a gente pode ter uma queda nos preços. Agora, se os dois tiverem uma ponderação na comercialização, a tendência é ter esse equilíbrio de preços e ele se manter em níveis historicamente elevados. E é possível ter essa ponderação e ter esse equilíbrio entre duas forças produtoras mundiais? É possível quando esses dois produtores estão capitalizados, que é o que a gente vê. A gente vê o produtor americano capitalizado e o produtor brasileiro capitalizado. Foi isso que fez com que ele retivesse a comercialização de soja, mesmo com essa quebra. A própria comercialização do milho também, ele está capitalizado, tanto que eu comentei aqui que ele está atrasado na comercialização. Esse atraso se deve à capitalização. Capitalização se deve aqui à alta de preço, mas ele ele sabe comercializar muito bem. Ele fez seguro, o seguro possibilita, numa quebra de safra, receber uma renda e não ser obrigado a vender o patrimônio dele para fazer caixa. Não, ele tem aquela renda garantida. Então, como o Dr. Haroldo fala, seguro faz parte dos insumos na hora de produzir. Isso mostra bem essa capitalização. Certo. Então, o produtor brasileiro tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. E esperar esse momento aí para poder vender na boa, é isso? Vender na boa, aproveitar os preços, né? É difícil você prever o mercado. A gente vê, quem que ia prever uma guerra? O último fenômeno parecido foi na Segunda Guerra Mundial. A gente fala da Covid, o último fenômeno parecido foi a gripe espanhola há mais de 100 anos atrás. Então a gente vê coisas que acontecem novamente. Então não deixem de aproveitar esses preços bons. Não precisa vender tudo de uma vez, mas não deixe de aproveitar. Eu acho que como você fala, a foto hoje é essa, né? A foto hoje é essa. Mas o filme daqui a pouco Mas o mercado é um filme. Tá certo. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no Momento Coamo. Obrigado, Elivaldo. Um prazer estar com vocês. Um abraço. Muito bem. Esse é o engenheiro agrônomo Fernando Bosqueiro, o nosso gerente comercial de commodities agrícolas, participando do Momento Coamo. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Dê um curtir aí, dê um compartilhar aí. Você não se inscreveu ainda no nosso canal? Se inscreva aí para a gente ter cada vez, a toda terça-feira, às 7h, mais e mais produtores, mais cooperados, funcionários, enfim, mais cooperativistas se ligando aqui no Momento Coamo. O nosso próximo Momento Coamo, na próxima terça-feira, dia 21, às 7h, horário de Brasília. Uma ótima safra agrícola, uma ótima colheita de milho pela frente aí. Tudo de bom para você. A Coamo está sempre junto com você. Coamo, a vida é a gente que transforma.